Fala galera, beleza? Aqui quem fala é Leandro Biso Marinho, árbitro de futebol e também criador aqui do canal Juiz e Companhia. Galera, não se inscreve aí de se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar o sininho das notificações. Então, para receber os próximos vídeos aí, já se ative esse sininho aí e mete o dedo no like, beleza, galera? Hoje aqui com um convidado especial, mas antes do convidado, vamos falar aqui dos nossos parceiros, o estúdio aqui, Sandro Chiaranda. Traga seu projeto para cá, faça sua live, grave seus programas, aulas de instrumento, tudo que um estudo pode te proporcionar. Fale aqui com Sandro Chiaranda. O telefone de contato dele é o 011 98 302 8406. Fale com o Sandro Chiaranda ali. Sweet Love, tudo em artigos personalizados. Fale com a nossa amiga Tati Silva. Você quer personalizar sua caneca, uma cesta de presentes para o seu amor aí e também tudo para sua empresa personalizado. Fale com a Tati Silva, a Sweet Love. O telefone dela é 011 98095 9143. Fale com ela que você vai ser tratado com carinho e vai ter grandes objetos aí personalizados, beleza? E também, senhores árbitros de futebol, se vocês quiserem ter ali cartões personalizados como esse aqui, uma moeda bacana como essa personalizada, fale com a Arbitrate. A Arbitrate ali do nosso amigo Thiago, ele vai fazer uma arte bacana para você, deixar seu cartão personalizado e você vai pagar aí de árbitro da FIFA aí com cartões aí personalizados nos seus jogos. Fale com a Arbitrate no telefone 012 99164 9979. Beleza, galera? Então, sem mais delongas aqui, hoje nós vamos receber uma pessoa, um árbitro muito conceituado que eu tenho muito respeito. Trabalhei com ele muitos anos atrás aí e só aprendizado. Kleber Wellington Abade. Quem não conhece essa referência na arbitragem é porque não é árbitro de futebol e não está por dentro. Boa noite, Abade. Boa noite, Leandro. Boa noite a todos os internautas que nos acompanham no podcast Juiz e Companhia. É um grande prazer estar falando com vocês. Poxa, um prazer é meu aí. Fiquei lisonjeado que você tenha aceitado o nosso convite. E aqui a gente está tentando dar espaço, né, pro árbitro de futebol, para ex-árbitros, dirigentes, e a gente está aí tentando abrir um espaço para que todo mundo conheça a carreira como a sua, que foi brilhante. Abadi, deixa eu te falar, árbitro desde 1996, é isso? Me formei na turma de 9697, fiz aquele período de estágio no ano de 97, onde coroei esse meu estágio com o jogo São Paulo e Santos no Morumbi, que era a final do Sub-15 na época. E a partir de 97 já estreiei na Copa São Paulo, já fiz meu primeiro jogo como profissional e a partir de 98, né, estreiei na Copa São Paulo. Em 99 já fui para o quadro nacional e até estava, quando você me falou de participar, eu sempre gosto de folhear meus apontamentos, que eu tenho anotado todos os jogos da CBF e do Campeonato Paulista. Eu estava vendo que o meu primeiro jogo de CBF foi, eu estreiei como quarto árbitro num jogo da Série A de Brasileiro. O Salve era o árbitro. Santos 3-2 no São Paulo, lá na Vila Belmiro. Você Uma já boa estreou? estreia para o Campeonato Brasileiro, apesar de ser quarto árbitro, mas primeira divisão é um Rapaz, clássico. foi tudo muito precoce então na sua carreira, porque 96 você fez o curso, 97 você já apitou a final de Campeonato Paulista Sub-15. Aí depois em 99? 98 eu estreiei, já fiz a abertura da Copa São Na Paulo, Copa São 99 já Paulo fui para a CBF. e já foi pra CBF estreando aí num clássico aí mesmo de quarto árbitro, mas a gente sabe que não é tão fácil. E naquela época ainda que você começou, o futebol era um pouco mais difícil ainda, né? A gente costuma falar que tinha que levar Tinham no grandes peito a nomes coisa, na né? arbitragem. Pois é, muita história aí pra contar. E, Abade, antes da futebol profissional, Abade, você tinha feito algum curso de arbitragem? Como que foi o Abade conhecer a arbitragem? Que aconteceu para o Abade entrar na arbitragem? Na verdade, eu comecei em 1990 em campeonatos amadores. Eu joguei futebol, cheguei a jogar federado, categoria juvenil, juniores, disputei a antiga terceira divisão. Depois parti para
estudo e também a parte profissional e continuei jogando futebol amador. Até que num determinado momento, sempre gostei de ler a regra, não era um expert, mas eu era aquele goleiro chato que ficava apurrinhando o árbitro porque conhecia um pouquinho da regra. E até que num determinado campeonato eu estava querendo parar de jogar já e me convidaram numa associação de árbitros de Santa Rosa de Viterbo, que faziam vários jogos ali na região de Ribeirão Preto, e aí me convidaram para participar dessa empresa, dessa associação, e também foi bastante precoce. Minha estreia foi numa semifinal de campeonato já, onde os árbitros já estavam já desgastados durante o campeonato e resolveram colocar uma pessoa que não tinha apitado nenhum jogo. Graças a Deus a gente foi bem e a partir daí começamos a apitar vários jogos naquela região, onde tinha um campeonato no final do ano que era uma seleção de férias de profissionais, na verdade. Chamava Campeonato Nacional de Usinas de Açúcar e Álcool. Então, você apitava jogos onde tinham vários jogadores, Botafogo, Comercial, Francana, Sertãozinho, União de Araras, e isso dava uma bagagem já no amador. Participei de vários jogos regionais e tinha feito o curso da coordenadoria antes de fazer a federação. Então, acho que isso foi um facilitador para quando a gente foi para a federação, a gente já tinha uma bagagem. Eu já tinha feito 2 semifinais de campeonato amador de estado, quando fui fazer o curso da federação. A gente sempre fala aqui com os convidados aqui que quem faz futebol amador, quem apita futebol amador, quando chega na federação, sai na frente, porque já tem uma bagagem, já sabe sair de situações mais complicadas, e com você não foi diferente. Por isso que sua ascensão foi rápida, porque com certeza você já tinha bastante experiência aí, desde 90, atuando em jogos. Então, o futebol amador, eu sempre falo aqui para os jovens árbitros, tem que ir para o amador, tem que fazer amador, porque senão, se ficar só na federação, pode demorar muito para maturar, às vezes nem maturar, e aí acaba não chegando longe na carreira. E Abadi, deixa eu te falar. Principalmente hoje, que sempre se fala em renovação, então o jovem, ou ele explode logo e sobe na carreira, ou ele encerra a carreira. Pois é, então, quando eu fui Abadi. fazer o curso de arbitragem, eu tinha 30 anos. Se fosse hoje, já estava tarde. Já estava tarde. Por exemplo, então, por você ver. Foi precoce. Para você ter uma ideia, eu falei que estreiei no clássico como quarto árbitro, mas eu não apitei nenhum jogo em 99. Eu só fiz quarto árbitro. E a maioria primeira divisão. Em 2000, na CBF, eu fiz 6 jogos de Série C. No 7º jogo, eu estreiei na Série A, sem ter feito B. Sem ter feito B. O jogo da emissora que transmite o jogo tanto para o Brasil como para o exterior, era o jogo internacional, foi o jogo Guarani-Corinthians em Campinas. Jogo 3-2, onde o Marcília elogiou, e a partir dali eu fiz 6 jogos seguidos da Série A, culminando com as quartas de final, São Paulo e Palmeiras no Pacaembu, o primeiro jogo. Paulo Sérgio fez o segundo. Caramba. Então foi assim, muito rápido, e assim, deu certo. Poderia ter. Então, às vezes pode. Exatamente. Carreira, mas, tem muito jovem sendo lançado agora na Federação Paulista, por exemplo, que não está pronto, não tem essa bagagem, e muitos deles estão queimando etapas, né? Nós tivemos caso no ano passado de um árbitro que não tinha feito nem Série A2 e já foi jogado numa Série A1, foi bem no primeiro jogo, porque era 2 times pequeno contra pequeno, então parecia que ele estava em casa, apitou muito bem o jogo, e já no segundo jogo já colocou num grande, porque ele foi muito bem, e aí deu o que deu, sumiu. A diferença que nós temos é que, além da experiência dentro de campo, muitos árbitros na época tinham experiência fora de campo. Exatamente. Então, por exemplo, quando eu fui fazer o curso na federação, em 2000, eu já tinha 11 anos de gerente no banco que eu trabalho. Então, você tem a experiência de gestão. Eu já era casado, já tinha 2 filhas, então eu já tinha feito já o meu pé de meia do ponto de vista tanto profissional. Então, eu estava mais acomodado desse ponto de vista. Eu não estava em época de faculdade, eu já tinha me formado, já estava numa pós-graduação.
Então, tudo isso daí ajuda na bagagem, ajuda quando você vai para um jogo, para o segundo jogo, você não ter o salto alto. Com Eu certeza. lembro da primeira vez que eu fui na pré-temporada, aliás, em 98, eu fui na pré-temporada da primeira divisão do Campeonato Paulista, como convidado. Sim. Eu e o Borborema. A gente não foi para apitar. A gente foi só como um ouvinte ali. Só que na época, todos os árbitros FIFA do Brasil inteiro apitavam o Campeonato Paulista. Então a gente conviveu 15 dias com todos esses árbitros. Então a gente apitava a Copa São Paulo e voltava. Então isso dava muito bagagem. E quando eu fui convidado, que a gente desceu, que a gente fazia em Campos do Jordão, nós fomos, tinha festa de abertura, não só festa de encerramento. Quando eu cheguei na festa de abertura, aquele evento maravilhoso, com todos os jogadores, técnicos, tudo ali, ao invés de ficar motivado por tudo aquilo ali, a primeira coisa que veio na minha cabeça, baixa a bola, isso daqui é tudo ilusão. Trabalhe, 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 que se você entrar achando que você é o Pelé, você não vai durar um ano. Então, a primeira Exatamente. coisa, eu me cobrei para não subir, não é ter salto alto. E um jovem, às vezes, que ainda não tem toda essa passagem, essa formação acadêmica, essa formação de família, às vezes ele se empolga. E nessa empolgação é que é puxado a rasteira. Pois é, eu costumo falar que o jovem tá chegando sem base nenhuma na Série A1. Sem base nenhuma. Então Sem ter ele apitado o sobe muito campeonato rápido, amador, sem ter... mas também cai muito rápido, cara. Porque ele não tem. É muito diferente. Apesar de que hoje se apitar uma série A2, uma série A3, já tem mais câmeras, tem tudo. Só que a série A1 é muito mais visibilidade, a imprensa, a cobertura. Você sair na rua, você pode apitar lá, com todo respeito, mas você pode apitar Mirassol e Novo Horizontino. Muita gente vai ver esse jogo, entendeu? Então você já vai ter uma cobrança muito maior. Então é um jogo que aparece muito mais. E o árbitro que chega jovem, nós temos um exemplo aqui em São Paulo de um árbitro que tinha apitado 3, 4 jogos do sub-20, nem tinha passado da segundona, A3, A2, ele já foi apitar uma série A1. Entendeu? Então, assim, ele não tinha rodagem, não tinha bagagem para apitar, tanto que não teve jeito, não foi bem, não está indo bem e realmente queimou a etapa dele e agora um ou dois no máximo que realmente seguraram o Rojão, conseguiram segurar aí e de repente ter um destaque, né? Mas, já que você falou de família, de trabalho, como é que era o apoio? Como é que foi? Você falou, vou virar juiz de futebol. Como é que foi em casa isso daí, cara? Na verdade, como eu jogava futebol, eu era casado de novo na época, então eu chegava no final de semana, você joga, principalmente goleiro, né? Porque goleiro os caras passam de casa, porque o goleiro não precisa ter idade, vai jogar no veterano no sábado, aí tem o mistão no domingo de manhã e o amador no domingo à tarde. Então, isso quando não tinha jogo à noite. Então, quando eu falei de tornar árbitro, a esposa ficou até feliz, porque só ia para fazer arbitragem, não ia para ficar jogando. E o jogo, e até a esposa sempre fala assim, mas que jogo é esse que eu assisto na televisão, tem 1h30, e esse jogo de sábado demora 4, 5 horas. Então, não entendem que tem o churrasco depois. Então, na arbitragem não tem o churrasco, né? Apitou, vem para casa, tal, já é um outro tipo de ambiente. Então, foi até mais feliz. E quando tornou a parte profissional, praticamente eu sempre fui muito aplicado, né? Então, em casa, eu sempre tive apoio da família, tanto da minha esposa, das minhas filhas, do meu pai, da minha mãe. Então, isso me ajudou bastante, porque eu já tinha uma grande dificuldade com o banco. Então, eu tinha que fazer toda uma logística entre trabalhar, entre treinar, entre os treinamentos da federação, tanto que em determinado momento eu fui trabalhar em São Paulo. Então, final de semana, a família que ia até São Paulo para a gente se encontrar. Caramba. E num segundo momento, quando eu estava mais assim no maior índice de jogos do Campeonato Brasileiro, eu passei a prestar serviço no Brasil inteiro, no banco onde eu trabalho. Então, onde eu tinha uma escala, eu estava trabalhando. Então, eu já me deslocava antes, passava 2, 3 dias trabalhando naquela cidade. Então, eu conseguia trabalhar e conseguia apitar.
Então você E nesse conseguiu conciliar o momento, seu a trabalho, então. família, nesse momento a família ficava um pouco prejudicada, porque às vezes você não tinha um contato. Então você precisa aproveitar muito os momentos quando você está junto para suprir aquele momento de ausência, né? Então, graças a Deus, estou com a minha esposa desde 1983, vai fazer 40 anos. Então, isso demonstra que existe uma relação de confiança muito grande entre os dois para que a gente É, conseguisse fazer essa família que a gente conseguiu constituir. na arbitragem não tem jeito. Na arbitragem a gente ou eu confia ou não confia, porque a ausência é demais. Você era um árbitro que sempre estava escalado, então eu imagino que toda semana viajava e às vezes vinha de um aeroporto para outro, já ia para outra cidade Perfeito. e às vezes Exatamente. acontece e realmente isso dificulta muito. A gente às vezes perde crescimento de filho, a esposa fica longe, mas a gente tem que tentar dar o nosso jeitinho para aproveitar tudo o que a arbitragem te dá e também os momentos que a gente pode fazer com a família, né? Com certeza. E me fala uma coisa, Badi, qual que foi a sua estreia na Federação Paulista? O seu primeiro Minha jogo? estreia na federação foi um jogo sub-15 Aham. no estádio Zezinho Magalhães, em Jaú. Foi 15 de Jaú e América de Rio Preto. 15 de Um Jaú e América jogo. de Rio Preto. Tava eu, o Márcio Vieira de Carvalho e o Anselmo da Costa. E o Anselmo da Anselmo da Costa fez o Costa. sub-17. Muito bacana essa da Costa. Tive o prazer de conhecer também. A gente já se falou algumas vezes. Não lembro de ter trabalhado com o Anselmo. Acho que ele parou antes que eu começar, antes de eu talvez a chegar ali no nível de vocês. E aí ele não consegui falar com eles. E me Também fala, foi um essa grande escala árbitro também, pré, o Anselmo. é, aquela ansiedade pré-escala, como é que você lidava com isso? Porque o futebol é ansioso pra caramba. Como é que vocês recebiam a Bastante. escala e como que era como você lidava com essa ansiedade pré-escala aí? A gente era da época que você ligava na federação para saber da escala. Sim. Então, quando você ligava, uma das nossas amigas que depois trabalhou no sindicato, a Viviane, era uma delas. Quando a Viviane falava que, esse final de semana não tem nada, nossa, era uma tristeza. O pior é quando você ligava, começo de carreira, ligava uma semana, na segunda semana também. Aí todo árbitro, mas o que está acontecendo depois de um jogo? E principalmente, isso serve até para os jovens, começo de carreira, você vai para um jogo, depois você procura todos os meios de comunicação para saber se alguém está falando de arbitragem. Então, você vê todos os programas de TV, você entra na internet, você vê comentários, você fica vendo tudo. Aquilo ali não tem ganho nenhum para você. É Exatamente. só para te deixar nervoso. E chega um momento da experiência que você deixa até de assistir esses programas, porque você, o árbitro, será sempre a corrente mais fraca. Então, não tem ninguém que faz cobertura de arbitragem durante a semana. Então, é só entender o seguinte, você tem um repórter que faz cobertura do time A e o repórter que faz a cobertura do time B. Eles não vão ficar batendo nas equipes, porque senão, durante a semana, ninguém vai dar entrevista para eles. Então, eles vão bater no árbitro. Então, chegou um determinado momento da minha carreira que eu não assistia mais nada. Aí a minha resposta era, porque eu moro numa cidade que tem 55 mil habitantes, de vez em quando você sai na rua e fica, nossa, mas o cara falou isso no programa, tal. Assim, o que me interessa é que quarta-feira eu estou escalado de novo. Então, quem me escalou, aprovou. Então, e aí não A assisti escala mais o fala, programa. E né? hoje eu continuo não assistindo o programa, porque pouco se aproveita num programa de TV do ponto de vista de arbitragem. Raramente vão falar bem de você. Geralmente não é para falar bem. Geralmente quando Então começa eu a se falar de aproveitava arbitragem é muito. só para falar mal. Então, nessa pré, chegou um determinado momento em que eu aproveitava muito para estudar tudo que estava acontecendo entre as equipes. Então, você pega lá, saiu a escala, eu já pegava a equipe A, a equipe B, como foi a semana dos caras? O salário está em dia, não está em dia, está tendo briga, qual é a classificação na tabela, o último jogo teve algum problema entre aquelas duas equipes, em que estádio que eu vou? O Gandula está tendo problema, o Maqueiro dá problema. Então, eu fazia todo um planejamento já analisando o que poderia acontecer no jogo. E isso começou a me ajudar bastante. Tanto é que depois, num determinado momento,
começou até a ser cobrado isso das equipes de arbitragem, esse plano de trabalho mais específico das equipes, e eu já fazia isso há muito tempo. Quem viajava comigo, principalmente, jogos do Campeonato Brasileiro, nos próprios jogos do Campeonato Paulista, eu tinha minha pranchetinha, mas diferente de outros, que tinham outros que tinham pranchetinha para querer ensinar o assistente a trabalhar. Não, eu tinha a prancheta que eu anotava tudo que eu tinha pesquisado. Por exemplo, esse time joga em linha. Nós fomos fazer um jogo Ponte Preta e Ituano. Era um jogo que tinha grande validade naquele ponto do campeonato. E eu assisti os jogos no meio de semana das duas equipes. Aí fiz naquele mapinha que a gente tinha, o campinho de futebol. Sim. Eu comecei a analisar onde que a equipe da Ponte fazia mais falta, onde sofria mais falta. O Ituano, onde sofria, onde fazia. Eu sei que o nosso jogo, com 1 minuto de jogo, teve um lance. Eu falei assim, o time da Ponte joga fazendo linha. Então toma cuidado, fica alerta desde o primeiro segundo. E os volantes demoram para voltar, então toma muito contra-ataque. Com 5 minutos de jogo, tinha 2 lances de impedimento, não impedimento. Eles tentaram fazer a linha e fizeram errado. E depois, num determinado momento, os volantes começaram esse tipo de contra-ataque. Então, você ia para o jogo e falava assim, parece que eu já percebi isso, parece que eu já assisti esse jogo. Então, você ia para o jogo muito mais bem preparado. Nós fizemos um jogo sem mostrar nenhum cartão amarelo, com 19 faltas o jogo inteiro. Porque a gente antevia o que ia acontecer. Exatamente. Esse Jogadores estudo pré-jogo é muito importante. Quais são os jogadores que fazem mais falta, cartão amarelo? Eu tinha algumas características que hoje não são aprovadas aí, mas eu já estudava os caras. Eu falava, cheguei em jogador e falei assim, amigo, não aperto de mão. Você é parceiro nosso. 6 rodadas, 7 rodadas, você jogou 3, tomou 3 amarelos, foi suspenso. Voltou, jogou 1 amarelo, na outra vermelho, suspenso. Tá voltando hoje? O que tá acontecendo? Aí o cara virou para mim e falou assim, não, Abate, você sabe que eu sou parceiro, os caras que estão pegando no seu pé. Eu falei assim, mas eu não pego no pé. Você sabe que eu sou gente boa. Ele fez o jogo inteiro sem fazer uma falta. E sempre tá do lado dele. Mas não, e aí diferente do que a imprensa às vezes entende, mas você já pesquisava o cara para amarelar o cara. Não, era para o cara saber que eu tinha conhecimento que ele ia usar aquela artimanha da falta. E ele sabendo, psicologicamente, ele não fazia. Então, isso facilita o nosso trabalho. Isso, com o tempo que o árbitro vai ganhando, e aí você percebe que o árbitro vai tendo um melhor rendimento nos seus jogos, que aparecem menos problemas. Porque os jogadores já não testam mais. O seu nome, quando vai ter um jogo, o técnico comenta, porque ele já conhece, esse árbitro, a característica dele é assim, assim, assado. Então, não adianta você querer conversar com ele, você não fazer isso, você fazer aquilo. Então, os jogos costumam ficar mais fáceis por causa disso. Eu sempre tinha uma estatística, analisava como foi meu ano em relação em média de cartão amarelo, média de cartão vermelho. Se você tiver 15 anos de federação, ainda você está tendo que dar 9, 10 cartão amarelo por jogo, tem alguma coisa em relação a respeito do árbitro. Exatamente. A sua tendência tem que ser decrescente de cartão amarelo e de cartão vermelho pelo respeito que os jogadores têm. Um jogo ou outro... Vai destoar um pouco, às vezes acontece. Porque tem por exemplo, você pega um jogo que aumenta a média lá, é um jogo, penúltimo jogo da rodada, o time já está classificado e vai tomar um monte de amarelo para ficar fora. Para ficar fora. Então, isso tudo você tem que entender. E isso que eu acho que às vezes falta para o jovem que começou a apitar só na federação. Essas mães, estudar. Eu expulsava um jogador, na quarta-feira eu assistia o tribunal, para ver o que o advogado de defesa tentava descaracterizar o que eu tinha escrito no relatório. Dependendo do que ele falava e descaracterizava ou reduzia a pena, eu aprendia em fazer o relatório para o próximo, para que não tivesse aquele mesmo problema. Então, o Arthur até comentava, o Coronel Marinho falou, você é um dos poucos que faz isso. Eu falei, mas todo mundo deveria fazer, acompanhar o jogador que foi expulso, para saber se o relatório dele foi bem feito ou mal feito. Eu ainda tenho a mania, mesmo estando fora da federação, toda sexta-feira eu entro para ver a escala, tanto da CBF como da federação. E muitas vezes eu entro
entro lá nos jogos para saber, até para fazer um teste. Eu pego o nome de um árbitro, pego o jogo, pego o nome do árbitro. Eu olho lá e falo assim, 2, 3, cartão amarelo. Eu abro a súmula, 2, 3, cartão amarelo. Eu pego o nome de um árbitro, pego o jogo mais quente. 10 cartão amarelo, 8 cartões amarelo e teve expulsão, por incrível que pareça, bate. Porque isso daí é a característica. Agora, cabe a quem escala escolher os jogos certos para determinadas características. Exatamente. Não adianta você colocar aquele árbitro que gosta mais de, vamos usar o termo, mais fino, mais educado, colocar num clássico lá do fundão do interior que tá para definir rebaixamento. Ele não tem o perfil para aquilo. Lá tem que ir os cangaceiros lá, que pisa no pé dos caras, que chega mais duro nos caras. Que dá aquela famosa cotovelada em cima dos caras. Dá aquela... Tira um bife do lábio do cara no cartão amarelo. É isso que os caras gostam lá, e disso daí, a torcida vibra. Exatamente. Então isso hoje não pode fazer mais nada disso. Não, hoje é complicado. Hoje, se você falar uma palavra diferente pro jogador, a imprensa já notifica, agora, o jogador sai falando de você na televisão. Antigamente a coisa morria no campo, pô. Não, e eu questiono algumas coisas o seguinte, por exemplo, mas eu concordo desse ponto de vista. O árbitro tem que ser alguém muito mais superior que todos os outros. Sim, equilibrado, tem que manter. Ele tem que fazer tudo isso. Mas, em determinados momentos, o cara tem que falar firme e fazer a cara feia. Não dá para ser a cara de anjinho todo o tempo só. Por favor, mantenha calma. O jogador de futebol não mudou. Os caras que tinham de antigamente, hoje tem um monte. Se a gente começar a falar, a gente lembra um time de 11 aí rapidinho. Se você começar a ficar só educadinho, eles vão tomar o cartão da sua mão, o apito e... Alô? Ui, agora sim. Se você ficar educadinho o jogo inteiro, os caras vão tomar o apito do seu cartão e vão levar para casa. Exatamente. Então, tem hora que você tem que ser um pouco mais duro. Por exemplo, oportunidades. A gente vê hoje a possibilidade de mostrar cartão amarelo para a comissão técnica. Sim. Eu vejo, às vezes, os caras deitarem e enrolarem. O quarto árbitro não faz nada e o árbitro não faz nada. Mas aí, não é para eu ser educado? Beleza, vai lá e mostra o cartão vermelho. Acabou. Exatamente. Não fala mais nada. O cara não está dentro do que está previsto na regra. Para que eu vou dar oportunidade? Eu dou oportunidade. Aí eu erro um lateral, o cara vai na imprensa e me detona. Exatamente. Então, a gente quer ser muito bonzinho, mas o outro lado não é bonzinho. A gente quer, às vezes, passar um pano para treinador, para comissão técnica, para jogador, e o primeiro a se complicar, a se ferrar, para falar a verdade, somos nós. Os treinadores mesmos hoje, que atuam aí na Série A1 do Paulista, todo jogo, todos, você pode escrever. Você pode ir lá na beira e levantar o vermelho que alguma coisa ele fez. Porque, os caras são chatos. Mas chatos são insuportáveis. E você percebe agora, nos 2 últimos anos, eu assisto o jogo, eu estava, até 2020, eu já não estava conseguindo mais assistir. Então, eu ficava no computador, só ouvia e virava para ver a hora que tinha algum lance. Porque o jogo, no Brasil, principalmente, a qualidade é péssima. Técnica então, já começa por aí. E tudo que o árbitro apita, os caras querem questionar. Agora querem questionar até o VAR. Então é só no Brasil que acontece essas coisas. Não tem nenhum respeito, nem o jogador e a comissão. Nesse ano, eu já percebi uma estratégia. Os técnicos estão solicitando aos assistentes que pressionem para cima de arbitragem. Porque se tiver que ser expulso, vai ser o assistente. Vê o índice de assistente que está indo para cima de quarto árbitro e de árbitro. Então, devo até encaminhar uma sugestão, porque eu sempre, mesmo tendo parado, várias coisas eu encaminhei para a CBF, para a Federação, até para a FIFA, alguns pedidos de alteração na regra. E uma dessas coisas, para que fica esse monte de gente de comissão técnica, 13 jogadores no banco? O que ajuda isso? Não ajuda nada. O cara da comissão técnica tem que ficar lá em cima, para ele ver o jogo lá de cima, porque às vezes fica 5 caras no banco. O time está jogado errado e não melhora, e o árbitro é o culpado? Não, só pode atrapalhar a gente. Muita gente no banco. Quanto mais gente no banco de reservas,
mais problema para a arbitragem. Exatamente. As campos com várias zonas para aquecimento. Os caras fazem o aquecimento ao lado do mastro da bandeira de campo. Para quê? Assistente. Para ter problema. Exatamente. Quer dizer, então são coisas que não é possível que só eu que estou vendo aqui na TV. Não é possível que os caras não definam. Ó, vai ficar aquecendo, não são 13. Não é 5 que pode entrar, 8 fica no banco, só 5 aquece. Perfeito. Só 5 aquece, só vai entrar 5. Aliás, eu encaminhei para a FIFA um pedido que, no meu entendimento, tinha que entrar todo mundo que está no banco. Criasse uma zona de substituição, igual do futebol de salão, e quem está no banco tem que estar apto para entrar. Não pode um cara que ganha 100 mil reais ficar treinando o ano inteiro para ficar no banco e não entrar. E existe até uma saída, por exemplo, se é na antiga lá, 5 substituições. A hora que fez a quinta, eu vou lá e dou uma bicuda na cara do goleiro. O goleiro vai ter que sair. Eu estou com um goleiro que está treinado e vai ter que ir um jogador, porque já substituiu sim. Quer dizer, é que os caras não são espertos para trabalhar em cima da regra. Provocar um goleiro para ser expulso, né? Perca um atacante junto com um goleiro. Quer dizer, o goleiro está lá. Por que não pode sair um goleiro e entrar outro? Porque o problema é que a imprensa vai falar, mas a gente não consegue marcar todas as substituições. Mas todos os outros esportes, tirando o futebol, todos os outros esportes é livre a substituição. Sim, Quem está no banco pode participar. Então, é o único esporte que o cara ganha um monte e vai lá só para ficar enchendo o saco da arbitragem, na verdade. Enchendo o saco da arbitragem, não tem jeito. E é cultural, né? Não tem jeito. Nos países aqui, desde você entra no campo para fazer o aquecimento, a torcida já começa a te xingar, todo mundo já começa a te utilizar. E hoje, o que o cara poderia fazer? O aquecimento atrás da placa. Sim. Ah, não tem espaço. Atrás do banco de reserva. Ah, não tem espaço. Não tem espaço, o campo tinha que ter. Vai ficar sentado no banco ou aquece lá no vestiário. Tem que parar isso, né? Ninguém aquece nada. Ficam lá torcendo, apurrinhando todo mundo. Eles ficam torcendo, não faz nada. Ninguém. E quando acontece alguma coisa ali, inclusive já teve até situações que jogadores, preparador físico, interferiu no jogo, inclusive. Sim. Então, sim, claro, tanto que a regra mudou há pouco tempo, que quando coloca um defensor que está aquecendo lá fora, substituto, ou da comissão técnica que interferir no jogo ali dentro da área, é pênalti. Sim. Entendeu? Sim, então, sim. Teve um lance na Europa que foi pênalti. Exatamente. Que a bola não tinha saído, o cara estava aquecendo lá, ele pôs o pé na bola, ela estava em cima da linha. E marcou pênalti. Se acontece aqui, até o árbitro ter a rapidez para marcar o pênalti, e os caras entenderam que ele está marcando, vai te falar. Se reclamam do VAR, que às vezes num lance mais difícil demora um pouco, você imagina o quanto vai demorar para explicar o porquê é pênalti. Porque os jogadores não conhecem regra. Ninguém sabe a regra. Um ou outro ali que se destaca um pouco, tipo na época que você jogava, por exemplo, no Rogério Ceni era um cara que entendia um pouco mais, se inteirava um pouco mais. Então, quando ele vinha cobrar, ele cobrava com um pouco mais de ênfase, né? Porque ele sabia o que ele estava falando. Às vezes ele já chegava com informação atrás do gol, né? Os gandulas ali ouvindo o jogo. Não, o gandula dele era o preparador físico dele, né? Preparador físico, preparador de goleiro deles, ficava ali atrás. O preparador de goleiro dele era o gandula dele. Exatamente. E aí ficava só passando as informações, e quando ele chegava no árbitro, ele já chegava com o bote certo, ele já sabia o que aconteceu, ele já sabia tudo. Então, o jogador de futebol, as equipes, eles não sabem usar a regra do futebol a seu favor. Não tem jeito, porque tem algumas escapes, algumas válvulas de escapes, que se eles aprenderem, vai complicar muito mais a arbitragem ainda. Porque, olha, eu vou te falar, é umas coisas que não dá para entender por que jogador de futebol, treinadores de futebol não conhecem a regra do esporte, que eles ganham um monte de dinheiro para fazer e eles não sabem a regra do futebol. Em 2012, logo que eu parei, o coronel pediu para que eu fosse fazer algumas palestras no período de pré-temporada das equipes. Eu fui em umas 3, 4 equipes. Só que eu montei uma palestra não para conhecimento de regra para arbitragem. Sim. Aproveitando a regra, mas para o jogador. Para o jogador. Citei vários lances de jogada ensaiada e tal. Os técnicos ficavam de boca aberta. Mas, peraí, isso vocês tinham que saber.
jogada ensaiada que você tinha que aproveitar, por exemplo, o jogador que está na posição de impedimento, que não participa, você fazer com que a defesa ache que a bola vai para ele. Tem várias situações. E numa das jogadas que eu explicava, era que a falta, quem pede barreira, quem vai bater, não é o goleiro. E para todo mundo, eles acham que é o goleiro que tem que pedir barreira. E eu citava para eles, ó, se não for uma falta assim frontal, que o árbitro vai ficar na frente da bola, põe a bola e joga. Para lá no local e joga. E o time, eu acho que foi a Ponte Preta mesmo, que eu tinha ido em Porto Feliz fazer uma palestra. O técnico era o Gilson Kleina. E eu comentei isso. E no jogo contra o Palmeiras, no domingo, ele fez isso. Foi uma falta no bico da grande área. Os jogadores do Palmeiras vieram reclamar com o árbitro. O cara parou a bola no lugar certinho, tocou, o lateral veio por trás, cruzou, lançou para ele. Ele cruzou para a entrada da área, estava tudo, a defesa desarrumada e caixa. Exatamente do jeito que eu tinha explicado para eles. Quer dizer, por isso que eu falo, tem uma comissão técnica de não sei quantos profissionais e ninguém fica pesquisando quais são as melhores saídas para que a equipe leve vantagem no conhecimento. No conhecimento da regra. Não tem. Isso realmente não vai dar. E você, Abad, apitava numa época que era bem mais difícil de apitar futebol. E eu imagino que quando você ia pro interior aí apitar Série A3, segundona, na época tua acho que tinha B1, B2, B3, e falam na época que eu não cheguei a pegar B1, B2, eu não apitei, que você tinha que levar os jogos assim no peito mesmo, e porque era difícil apitar no interior. E como que era isso? Realmente era mais difícil? Como que era? Vou te dizer o seguinte, eu era apaixonado por estar no interior. Não. Porque eu, quando comecei a jogar futebol de moleque, existia ainda o caderno de esporte do interior da Gazeta Esportiva. Eu sempre, quando eu comecei a jogar futebol, eu jogava nos veteranos aqui, eu ia jogar no gol dos veteranos, e todos os caras tinham sido ex-profissionais. Então eu sentava depois do jogo e ficava escutando a história deles, Sim. da década de 50, de 60, lia a Gazeta Esportiva. Então hoje um garoto, ele vai para o interior, ele mora em São Paulo, vai para um jogo do interior, ele vai com uma má vontade danada. Fala, vou ter que viajar 400 quilômetros, por exemplo, para apitar um Marília e Noroeste. Meu filho, você sabe o que é apitar Marília e Bauru? Eles não têm ideia hoje. Não tem ideia. Hoje quando você pegava isso, eu falava assim, nossa, tô ferrado, porque esse é clássico. Você pegar um time de Franca com qualquer time de Ribeirão Preto, Barbarense, que foi meu primeiro jogo, inclusive, no Campeonato Paulista da Série A, Barbarense e Rio Branco de Americana. A cidade é dividida por uma rua. Então, hoje o jovem não sabe o que é isso. Então, eu lia antigamente lá, joguei a terceira divisão, acompanhei a terceira divisão aqui na minha cidade, que teve. Então, o time da minha cidade caiu numa chave em 1982, que tinha Rio Branco de Bitinga, Monte Alto e Oeste de Itápolis, era a terceira divisão. Era uma guerra jogar nesses lugares. O time entrava lá em Itápolis, tem até uma história disso daí, e o meu pai era diretor do clube que teve isso. Quando entrava, eles jogavam pétalas de rosas no time visitante, só que tinha pó de mico na pétala de rosa. Então, tinha todas essas coisas no interior. Então, isso, quando eu comecei a apitar no interior, eu já conhecia todas essas histórias, então eu achava muito emocionante, porque eu via assim, eu lembrava de quando eu lia, falei, nossa, eu vou para esse jogo do interiorzão, isso é fazer um Rio Preto e América de Rio Preto. Eu sempre fui apaixonado, e quanto mais para o interiorzão, assim, então essa era a minha característica. Então eu ficava fascinado quando eu ia para o interior, e as viagens eram muito boas. Então, você ia num lugar lá que era... Então, você tinha em Garça lá, era o lugar da farinha de mandioca Deus. Então, você tinha os brindes Você tinha aí em Mirassol, tem o gibi, sabe? Esses negócios assim que era esse negócio do interiorzão mesmo, de receber bem. Os jogos, claro que eram muito complicados. Mas isso a gente passava por cima e tinha história. Até no final de carreira, nos meus 2 últimos anos, eu comentava com os 2 presidentes de comissão, falava,
Não fiquem preocupados, me dá jogo importante, não. Eu quero optar bastante. E pode me mandar. Quanto mais longe, melhor. Para o interior. Tanto é que teve um. Misael era meu motorista número 1, porque daí era só viagem longa, né? E eu tinha muita história com o Misael. Mas muita história. Nós viemos com o carro com luz apagada, de Presidente Prudente até São Paulo no jogo. Deu problema no alternador, ele falou, não, vou ficar aqui que tem que chamar o carro reserva. Falei, mas peraí, viemos junto, nós vamos embora junto. Então, você encosta atrás de um caminhão aqui que vai iluminando, nós vamos até lá. Eu vou olhando lá de cá, você vai e fomos. Expulsei num dos últimos jogos que ele estava com a gente, num jogo numa cidade aí, expulsei o torcedor. Isso é inédito. Você não viu ninguém que expulsou o torcedor? Não, nunca expulsei o torcedor. Eu expulsei uma vez um radialista. Um radialista atrás do gol. Expulsei o torcedor da arquibancada. Rapaz! Eu entrei em campo, o cara começou a me xingar. Mas assim, xingado de tudo quanto é nome. Tocava o hino, o cara me xingando. Eu falei, mas nem começou o jogo, o que esse cara tá me xingando? Mas falou um monte de coisa. E no vestiário, acho que foi um dos últimos jogos que eu fiz. Nossa, era centenário do clube, os dois times que estavam jogando estavam bem. Estava recheado, tinha bolo, tinha salgado, tinha caneca, camisa do centenário, tinha camisa das duas equipes, tá? Era uma festa das duas equipes. Eu sei que chegou o policiamento, falei, o policiamento vai descer lá na hora, falei, eu vou expulsar esse cara, vai ser no intervalo. O policiamento chegou lá e falou, pessoal, tem muita comida aqui para nós, ajuda a gente aí, vamos comer bastante. Aí todo mundo comeu lá, a hora que foi subir, encostei no policial, falou, mas tem um cara aí que tá meio desajeitado o negócio. Desde a hora que eu entrei em campo, ele tá me xingando, e xingar é normal, mas ele chamou eu até de assassino, aí o negócio já é mais grave, né? A hora que subir, eu dou um toque em vocês, aí vocês só dão um apertão no cara aí, tira ele do estádio, alguma coisa, ou toma outra medida, né? Diferente, né? Aí ele falou, não, quando subir, né? Quando subir, você me dá um toque. Mas dei tanta sorte, quando eu subi, ele estava esperando na boca do vestiário. Aí, já a hora que ele subiu, ele já falou aquele monte de nome, o policial estava atrás de mim. Eu falei, ó, é o patrão aí. Aí, quando foi começar o jogo, eu dei um sinal para o policial, ele estava atrás do gol, assim, junto do pipoqueiro. Aí o policial pegou ele pelo braço e falou, ó, você está fora. Levou ele para fora do estádio. Não deu nem chance. Aí, no final do jogo, o cara chutava a porta, xingava, a gente sabia que era ele. Aí, então, tinha essa história com o Misael. O Misael contava que foi o primeiro árbitro que expulsou o torcedor sem ninguém saber, sem mostrar cartão, sem mostrar nada. Então, isso é interiorzão. E isso é delicioso. Pois é, cara. Eu vou te falar, eu gostava também de apitar no interior, só que, assim, a gente sabe que no interior, era muitos jogos muito duros, muito difíceis, mas a gente era muito bem recebido no interior. Tem essas histórias, os xingamentos eram diferentes, né? Totalmente diferentes. Você dava risada, você falava, não é possível, isso eu nunca ouvi. Mas era bem engraçado, cara. Era muito bacana. E no próprio brasileiro mesmo, eu fiz vários jogos no interior do Pará, fiz no interior de Alagoas, interior de Minas, porque o Unai, que é Minas, disputava o Campeonato Brasiliense. Fiz final no Amapá, Roraima, Mato Grosso, Pará, Bahia. Então, eu fui o primeiro árbitro eu fiz a final no Amapá em 2011. Fiz uma final, foi 1-0 o jogo, não mostrei nenhum cartão amarelo. O cara falou assim, ó, você acaba de bater um recorde, porque é o primeiro jogo de final que não tem nenhum cartão mostrado. Nós temos uma história parecida, então. Eu também apitei a final lá do Amapá. Eu apitei em 2019, 2020. 2020 eu apitei a final do Amapá. Eu apitei o primeiro jogo. E não dei nenhum cartão amarelo. Também. Trem Amapá foi o meu jogo lá. E foi muito legal lá. Nós ficamos num hotel que era de frente para o Rio Amazonas lá. Acho que estava eu, a Maria Elisa e o Fábio Baesteiro. Sim. Nossa, o Baesteiro? O Baesteiro foi meu assistente lá também. Então ele relembrou desse jogo. Relembrou. Foi, policiamento tinha à vontade. Tinha um alambrado inteiro de policiamento. Eu falei, nossa senhora, hoje
podemos fazer o que quiser aqui. Mas Pois foram é. lá só para assistir o jogo, não teve nada. Marquei um pênalti aos 45 do segundo tempo. Não teve Rapaz. nada. E me E conta o que se teve. ajuda também no interior, depois que você chega num nível, aí ele passa a inverter, passa a facilitar. Ah, sim. Desde que você vá com bastante vontade. Porque tinha Exatamente. muita gente que ia no interior com uma Má vontade. Aí os vontade de dirigentes passear. vinham na federação e falavam assim, ó, oh, fulano de tal apita a Série A, mas quando vai apitar a Série A2, a Série A3, vai com uma má vontade. E tinha mania da imprensa te perguntar, né? Quando me perguntava, eu falava justamente isso. Falei assim, ó, para mim hoje aqui é como se eu estivesse apitando Série A do brasileiro. Exatamente. E sabe, pega um gancho com você, que hoje, inclusive, eu recebi umas reclamações, inclusive, li bastante coisa. O futebol feminino, por exemplo, hoje. O futebol feminino hoje está reclamando muito de arbitragem, muito. Mas não é reclamar do árbitro ser bom ou ruim, não. O problema é que alguns árbitros, por exemplo, que estão acostumados a apitar jogos maiores, de repente jogo de Série A1, quando vai pro feminino Uhum. vai sem vontade nenhuma, vai tipo falando, pô, tô aqui na obrigação, o que eu tô fazendo aqui? E fica lá achando que vai passear, vai apitar com o nome, Então, e aí dá os grandes problemas, e realmente é, tá tendo muita reclamação no campeonato feminino. o que eles precisam perceber é o seguinte, que se eles estão aparecendo em jogos de TV, nesses tipos de jogos, você passa a ser a referência. Exatamente. Então, qualquer coisinha que você fizer com má vontade, vai ser notado isso daí. Então, o Exatamente. legal é que nem eu tenho moção aqui de alguns times do interior, quando eu fui apitar, a Câmara Municipal mandava. Uma vez fui apitar um jogo em Associação Atlética Itararé, e eu guardo esses mimos. Eu recebi, e eles vinham reclamando de arbitragem direto. Aí eu fui fazer um jogo, acho que era a Copa Paulista, alguma coisa desse tipo. Foi Itararé e Mojimirim. Eu apitei lá em Itararé, corri 15, 14 quilômetros, como eu corria num clássico. Falei, Exatamente. ó, aqui o meu nome vai estar mais evidência ainda. Aqui que eu tenho que correr mais Exatamente. ainda. Que é para os caras perceberem e falar assim, não, vamos respeitar o cara, que o cara tá com a faca nos dentes. Eu E eu ia sempre fiz muito com isso, a cara. faca nos dentes. E aí os caras respeitavam. E, por surpresa, depois de uns 90 dias, mais ou menos, a federação me mandou uma moção de agradecimento do clube, da Câmara, por ter ido lá com vontade, ter apitado, seriedade e tal. Em Atalaia também, que fui fazer uma semifinal de campeonato da segunda divisão da Alagoas. Um árbitro tinha feito o primeiro jogo, tinha dado problema, árbitro FIFA ainda. E eu saí de São Paulo para fazer o segundo jogo. Fui com faca nos dentes. Foi eu, a Janete, e foi mais uma assistente, que eu não me lembro o nome agora. E nós fomos em cima da pinta o jogo todo, desde o começo, o mesmo planejamento, mesma conferência, tudo igualzinho. Saímos de lá e eu tenho guardado com bastante carinho uma moção da Câmara Municipal de Pois é. Atalaia, no Porque Alagoas. Abadi, Isso que traz a satisfação. Eu nunca, exatamente. nunca, o que se fala em imprensa, eu nunca me preocupei com isso. Agora, essas Exatamente. coisas que vêm do interior, esses detalhes, uma torcida de pessoas que te conhecem. Ó, hoje eu ainda recebo muito no banco, senhoras, tá? Seu, que pena que você não apita mais. A gente se reunia aqui em casa para assistir quando você ia apitar, para que a gente ficar na torcida. Quando que você vai receber um carinho desse que você nem Exatamente. imagina que tem gente que faz isso. Então, Exatamente. esse é o lado bom da arbitragem. Então, você não pode ir com má vontade. É, Foi com má vontade, vai dar problema, jogo. quando você vai, por exemplo, você é ali um árbitro da elite, da Série A, do Campeonato Paulista, do Campeonato Brasileiro, FIFA, enfim, e pega um jogo menor, quando sai a escala ali, os times falam: nossa, olha quem vai vir apitar o nosso jogo, gente, esperamos o melhor dele. Meu, os caras só esperam o seu melhor, que você chega lá e não dê problema nenhum. Aí ele vê um árbitro renomado andando em campo, fazendo pouco caso do jogo, como tem acontecido com o futebol feminino. As meninas estão reclamando muito, os dirigentes estão reclamando muito que o pessoal vai lá totalmente sem vontade. E às vezes não é nem árbitro consagrado. Às vezes um menino aí que tá fazendo Série A2, Série A3, ou fez 3, 4 jogos Exatamente. na primeira divisão e tá se achando maior do que o coisa. E quando vai pro feminino, quer lá andar, quer fazer. Eu, quando eu apitava jogo feminino, eu ia lá pra dar a vida, cara. Porque as meninas
esperam isso da gente. Tanto que em 2017 eu fui eleito o melhor árbitro do Campeonato Paulista, aí teve esses mesmos problemas com o feminino, mesma coisa. E aí o que, que aconteceu? Quando foi para fazer a final, quando teve a final, o pessoal que organizava o futebol feminino falou assim pro Dionísio, que era o chefe de arbitragem, falou: olha, só que é o seguinte, você está mandando árbitros pra gente que o pessoal tá fazendo pouco caso, tá andando, xinga as meninas, são mal educados e tal. A gente quer um árbitro de nome, a gente quer um árbitro renomado. Aí o Dionísio falou assim: olha, eu vou mandar o melhor árbitro do Campeonato Paulista desse ano pra vocês, tá bom? Aí foi tudo. Meu, eu fui lá, foi um Santos e Rio Preto, na Vila Belmiro, com um jogaço, 3-1. Olha, vou te falar, era um jogo feminino, mas não parecia. Porque foi um jogo que, se eu não tivesse apitando da forma que eu apitava, as meninas iam me engolir. Entendeu? Só que eu fui lá pra matar Em a cobra, cara. 2017, tanto o Rio Preto como o Santos tinham ótimos times, Baita com time. bastante qualidade. Um baita time. Então, assim, sabe? E não é uma reclamação de hoje. É uma reclamação que já vem recorrente há alguns anos. E isso tem que acabar. O jovem árbitro, os árbitros renomados, quando vá para o futebol feminino ou uma divisão inferior, vá com vontade, que eles esperam melhor de você. Então é isso aí, o que o Abate falou é real. Ó, Isso tem que acontecer. vou ser sincero com você. Eu faço alguns jogos ainda amadores, assim, alguns jogos amistosos, jogos universitários. Eu vou eu não tenho o sprint que eu tinha há 15 anos atrás, mas na vontade eu faço o mesmo amistoso, eu faço todo o ritual de quanto eu fazia profissional, eu estudo as equipes. Para mim nunca tem amistoso. Eu fui fazer recentemente um jogo festivo em Poços de Caldas, foi Caldense e Cruzeiro. Foi eu e meus 2 irmãos de assistente. Falei para os dois: você acha que vai ser amistoso? Caldense e Cruzeiro, mesmo sendo veterano. Os caras não têm rivalidade? Com 5 minutos já tinha tido carrinho, um para cada lado. Aí eu falei para os caras: ó, eu tô apitando aqui como se fosse final mineira. E já comecei a apitar da mesma forma que o profissional. Aí os caras, meti cartão nos caras lá, até a torcida, depois, no outro dia que a gente foi passear na cidade, falou: ah, gostei de ver, você não ficou brincando, não. Eu falei: não tem brincadeira para a gente. A arbitragem nunca tem brincadeira. Por nós, temos sempre que entrar sério. Porque fiz um outro amistoso numa cidade aqui, que foi o time também da Caldense, sub-15, pegou um time da cidade, mas era sub-20. Molecada quer ganhar, estádio está lotado e tal. Então, aí traz um ex-árbitro que foi da CBF, mas você vai lá para ficar apitando de qualquer jeito, então eu nem vou. Exatamente. Então eu tenho a mesma seriedade quando eu vou nos jogos universitários com o Evandro. Aliás, Evandro, ó, tô magrinho de novo, viu? Pode me chamar aí. Evandro, tô sentindo parceiro falta nosso. das Copa Nike aí, que eu fiz 2 anos aí, que eu fiz final da Copa Nike. Fui na Copa aí, tô Nike voltando. também pro Evandro, muito bacana os eventos dele, é muito legal. Os ele universitários, tinha vez até que o Evandro falava assim, porque são muito organizados os eventos do Evandro, por isso que eu gosto de ir. E o Evandro até algumas vezes no universitário falou: ó, vai calmo com a garotada, tá? Eu sei que você vai na seriedade. Porque, para mim, aquilo ali é como se fosse clássico da Boca e River, para mim. Não vou deixar a molecada crescer em cima. Então, mas é claro que daí você vai. Tem alguns jogos que tem mais problema, tem os que nem nós fomos na Intermédio do Rio de Janeiro e o Espírito Santo, é uma outra vibe. Tem rivalidade, mas é diferente de São Paulo. São Paulo tem uma guerrinha um pouco maior. Apitei muitos jogos nos clubes aí em São Paulo, pro Assuel, pro Ferretti, pro Bebeto. Então eu ia da mesma forma. Tanto é que teve uma época no Paulistano, chegava o final de ano, eu tinha que fazer viagem, bate e volta aqui. Eu ia segunda, quarta e sexta para São Paulo, porque ninguém mais estava querendo ir. Aí o Bebeto falou: os caras só querem você. Eu falei assim: mas você sabe que eu chego ripiando os moleques. Não, pode ripiar, mas eles querem você. Eu falei: então, muitas histórias nos clubes aí, paulistano,
Eu não fiz Grenal, que era o meu sonho, mas a minha estreia no Pinheiros foi um Grenal, que era Rapaz. uma rivalidade no É, Pinheiros ali, ali que não ali, tá fácil. paulistano, clube paulistano, Paulistano, rivalidade que é aquilo ali. A primeira vez que eu fui apitar no paulistano, eu te juro que eu assustei. Falei, meu Deus, o que que é isso aí, cara? Os caras querem se pegar, velho. ali, E é tudo sócio, tudo interno, quando acaba o jogo, tá um tomando cerveja com o outro ali, tá brincando. Mas no jogo os caras querem se pegar. É uma briga entre eles que você fala, gente, um como dos é que clubes controla mais isso? difíceis de apitar era ali. Um dos. Um dos clubes mais Esse difíceis de apitar. é, é, Mas eu era o número 1 do Bebeto ali. Bebeto me Teve chamava árbitro FIFA muito. que foi uma vez, não voltou mais. Um Exatamente, teve um não, acho que problema uns dois, sério três lá. Teve um foram problema lá. sério lá. Teve um árbitro que uma vez eu fui fazer uma semifinal e teve um árbitro que tinha apanhado lá. Exatamente. E até eu tive uma história. O Robson Góes era o meu assistente nesse dia, tremia que nem vara verde no fim do jogo. Eu falei para os caras, ó, Bebeto, eu vou. Mas bateram no árbitro, não bateram? Então hoje eu estou sendo contratado só para apitar a parte técnica. Disciplinar, eu nem cartão vou levar. Os caras, se eu mostrar cartão, eles vão querer bater em mim. Então, eles que se batem. Aí começou o jogo, sorteou, peguei o cartão amarelo e vermelho, falei para os dois capitães, assim, ó, estou contratado só para a parte técnica. Não vou apanhar de vocês. Fui lá e levei na mesa, coloquei os cartões lá. Aí Ferrete, Bebeto, falou assim, não acredito que vai fazer isso. E começou, os caras, a princípio, ficaram com medo, porque eles sabiam que estava devendo do jogo anterior que bater no árbitro. Aí ia bem, até uns 25 minutos. Aos 25 minutos, o cara deu um carrinho, mas criminoso, criminoso. Aí apitei a falta e saí correndo. O árbitro que fica parado na bola, é porque quer rodinha, né? Apitei e Exatamente. vazei. O cara falou, você não vai dar cartão? Eu falei, eu não. Ele não te deu um carrinho? Dá um soco na cara dele. Você vai querer me bater? Bate nele. Bate nele, aí Rapaz. você se mata. Foi falta? Eu falei para ele, foi falta. Então eu acertei. Eu falei para você que eu estava contratado para a parte técnica. Então, a parte técnica eu acertei. Agora, desconta nele. Eu sei que os caras falaram assim, esse cara é meio louco. E aí o jogo acabou bem. O jogo acabou bem, Tem não hora que a aconteceu gente mais dá uma de nada. louco e acaba a coisa Mas tem que indo. ser, ué, porque você vai ficar colocando a cara, tá? Então é essas loucuras que os caras gostavam de me levar no amador, porque eu arrepiava do mesmo jeito. Eu adorava. A amador era comigo. Eu sempre adorei a O amador. amador a gente faz algumas coisas que a gente não pode nem sonhar em fazer no profissional, mas realmente é um amador, a gente passa cada situação que se a gente não fizer algo diferente, a gente acaba não saindo de campo e dá muito problema. E falar nisso, Roberto, você já saiu de ter que sair escoltado, de camburão? Porque na época tua ainda tinha muito que sair de Ah, camburão, tinha não? claro que já teve. Ué. O árbitro que fala que não saiu de Camorão não apitou jogo. Jogo importante. Que antigamente chegou uma época, inclusive, que alguns clássicos, porque teve uma época que eu comecei a trabalhar na área de segurança. Então a gente tinha amizade com um monte de gente. Eu até hoje contesto o porquê que num evento tão importante como o Campeonato Brasileiro e o Campeonato Paulista, não se tem a escolta desde a federação até no estádio. Só em Você final tem a acontece escolta para isso, o time A, tem para o time B, e deveria ter também para a arbitragem. Mas não tem. Mas muitos jogos em estádios que eram complicados para deixar carro, para sair essas coisas, independente se acontecesse algo ou não, já estava planejado de sair no camburão, até para despistar negócio torcedor, porque o torcedor, às vezes, tem muito torcedor que é covarde. Ele não exatamente. quer pegar você, mas ele dá um bico no carro, risca o carro, então, por isso. Então, é muito mais fácil, deixa o carro guardado num estacionamento, você vai com o camburão, sai com o camburão, que deveria ser isso já do ponto de vista de planejamento de segurança. Então, a gente começou a adotar isso. Mas teve vários, nossa senhora. O primeiro meu, não dá para esquecer, foi lá em Lins. Linense e Derac. O Derac tinha que ganhar para não... Não quero negócio? O Derac tinha que ganhar para não cair. Ou ganhar para classificar, alguma coisa assim. E o Linense, um tinha que ganhar para classificar, o outro tinha que ganhar para não cair. Era esse o jogo.
E aí, o que aconteceu? Falaram, o Luiz Henrique, que era lá o assistente, que era lá de Lins, falou assim, ó, não estão pagando ninguém, então você traz dinheiro para voltar de coisa, porque você não vai receber, os caras não estão pagando. Falei, nossa, nós vamos tocar lá em Lins ainda sem receber taxa, vai ser complicado. E, ó, tem outra coisa, os caras aqui estão agredindo a arbitragem pra caramba. Tem um zagueirão, inclusive, que ele é cheio de peitar a arbitragem. Aí tem aquela experiência do amador que ajuda. Sim. Aí chegamos lá, tal, aí o presidente veio conversar, acompanhou tudo. Aquela conversinha mora, fez boa viagem, papapá, tal. E no quarto zagueiro, quando entrou em campo, eu já saquei o quarto zagueiro. Tinha um quarto zagueiro, mas uma caixa desse tamanho, assim. Falei, é aquele que é o brabo. Aí cheguei nele, tal, vai conferir na chuteira e tal. Falei, você que é um zagueirão aí. Tem um tio meu que é olheiro de um time de futebol, falou que tem um zagueirão bom aqui no time, mas falou que ele é meio indisciplinado. Então eu preciso ficar de olho. Se você for bom mesmo, vou falar pro meu tio lá, né? Tudo conversa mole. Rapaz, esse cara não fez uma falta. Os caras vinham reclamar comigo, ele falava assim, cala a boca, não fala com o juizão, não. E ele era meio durão, era meio fraco. E ele, no finzinho do primeiro tempo, foi recuar uma bola pro goleiro. Quando ele vai recuar, o centroavante do outro time estava lá. Ele recuou a bola, o centroavante pegou, fintou o goleiro, caixa, 1-0. No intervalo, o presidente, mais um outro cara que queria invadir o campo para bater na gente. Porque a gente não tinha dado impedimento. Falei, não, mas bola recuada, não tem impedimento. Não, mas você tinha que dar, e tinha que dar. Sei que acabou o jogo, demos 4 de acréscimo e a bola... Eu falei assim, é certeza que o mais ligeiro do time vai se jogar dentro da área. Aí o cara vem, último lance do jogo, tá? Fintou, se jogou que nem na piscina, assim. Segue o jogo, logo em seguida acaba. Nossa, voava pedra de tudo quanto é lado. Nossa. Aquelas de trilho de trem, assim. Nossa. E vai. Mas o policiamento lá era muito bom. Falou, ó, fez um corredor, fomos pro vestiário e ficamos esperando. Aí sobra o quê? Sobra aquela meia dúzia. Meia dúzia de gato pingado. O restante vai tudo embora. Aí entramos no Camburão e falou, o carro já estava lá na polícia rodoviária, que a gente já sabia dos problemas. Falou, vou pôr o carro aqui de Camburão, vamos de Camburão. Falei, claro. Aí colocou lá, saímos de Camburão, esse foi o primeiro. Mas teve outros, claro que teve outros. E sempre tem. Muitas vezes até por medida preventiva mesmo. E nós temos aqui um lance aí marcante da sua carreira, um lance polêmico, né, que ficou muito conhecido na época, né? Vamos colocar aí o momento polêmico aí e com certeza o nosso convidado tem as polêmicas aí, como ele mesmo está contando. Então, produtor, solta aí o momento polêmico. Você vai mostrar desde o início, né? Mas mostrou o fim. Porque não tem essa imagem, procuramos na internet e o que mais caneta, hein? Caneta. Que caneta, olha que foi golaço. Realmente um golaço. Realmente foi um golaço. E tem ali eu tô dando gol, ó o meu braço. Você tá dando gol. O Marcinho já tomou um abraçado no meio do cangote. Ali é a Ana Paula, né? Era a Ana Paula desse lado. Isso. E o Silveira do outro lado. Silveira do outro lado. Quer ver? Pede para ele voltar um pouquinho. Ele vai voltar aí, esse lance já vai passar a replay de novo. Bem no começo aqui. Ele deve ficar voltando. E realmente quando tem um lançamento do Betão. E você vendo esse lance hoje, Abad, o que você fala desse lance aí? Não, foi falta. A gente tinha, na época lá, a gente tinha as câmeras. Isso daqui foi o primeiro jogo da América Latina que foi utilizado os pontos eletrônicos. Sim. Só que sabe quanto que nós treinamos o ponto eletrônico? Antes do jogo. O presidente ligou na sexta-feira, 5 da tarde. Ó, nesse lance, para aí, ó. Acho que não tem como ele não ter como parar ali. Nessa parada, você vai ver que eu estou no bico da área, depois eu vou explicar ele. Aí o que acontece? Nas 5 horas da tarde da sexta-feira, o presidente está pensando em usar o ponto eletrônico. O que você acha? Você vai falar que não? Tem que usar. Tá com pau, vamos usar. Chegamos, pegamos aqueles motorão ali antigo. Pesado. Ruim pra caramba. O estádio vazio. Testamos, beleza. Funcionou, belezinha. Fomos pro vestiário. Quando a gente voltou pro campo cheio,
Cheio não, devia ter umas 20 mil pessoas nesse jogo, porque o jogo já não valia mais nada. O Corinthians estava fora e o Palmeiras tinha que ganhar, porque o Santos tinha ganho ou empatado com o Juventus no sábado. Então, se o Palmeiras empatasse, estava fora também. E acho que empatou, caiu os dois fora. E então não valia nada, mas valia o clássico, né? Exatamente. E era a estreia, tal, aquela muvuca de ponta eletrônica, tal. Voltamos para o campo. Quem falou que ouvia o chiado? Ouvia sim. Ouvia um pouco, não ouvia. Falhava muito Cada esse hora. rádio. E aí você consertando durante o jogo, né? Exatamente. Esse lance começa num tiro de canto aqui do lado esquerdo da tela aqui do Corinthians, em que o Edmundo e o Mascherano começam a se pegar. E eu já encostei nos dois e já dei uma dura nos dois. Aí essa bola viaja, vai lá para o bico da área penal, lá do outro lado, da onde que acontece o lançamento, e o Edmundo tenta dar uma caneta no Mascherano e a bola passa, mas os dois ficam um do lado do outro. E eu fiquei tomando conta, falei, um vai agredir o outro. Porque os caras já vinham se prometendo ali. Quando eu fico ali vendo se acontece alguma coisa, a bola sobra no pé do Betão, que eu brinco sempre com ele, quando eu encontro ele, o pai dele também, que trabalhava na segunda delegacia do DEIC, falar com ele. Falar assim, ó, o Betão nunca acertou um passe daquele. Foi o único. Foi o lançamento da vida dele, porque não tem nem outro na história dele. Aí ele faz o lançamento. Quando ele faz o lançamento, o zagueiro do Palmeiras, que era um que depois foi capitão do Atlético Mineiro, sempre esqueço o nome dele. Ele sobe, o Tevez dá só um toquezinho nas costas dele, que o Tevez não sobe. E aí ele sai, aqui no interior a gente chama de saiu catando cavaco, assim. Né? Sim. E o Tevez vaza. E esse é um movimento que você não consegue simular. Quem jogou futebol no gol, quem jogou basquete, sabe, um simples toque nas costas, você desequilibra, acabou. Sim. Isso é falta. E a bola vai para esse canto. Aí eu saio numa disparada. Eu estava com GPS na época, acho que deu 25, 26 km por hora. Foi um negócio meio absurdo. Foi mais de 20. Saio no pique e aquele negócio do árbitro, né? Torcendo, né? Nossa, tomara que saia a falta lá. Tomara que não entra, porque eu achava que era falta, mas eu não tinha certeza. E quando começa a torcer, não tem jeito, correndo, aquele chiado no ponto. E aquele chiado no ponto. Ó. Quando sai, que ele mete a caneta, é que não pegou leitura labial. Que eu falo, nossa senhora, que caneta, eu correndo. Quando ele chuta, pode ver que eu estou abrindo o braço e os jogadores do Palmeiras já vêm reclamar. Eu falo assim, ó, vai ser pia, hein? Mas vou falar assim, só, PQP, que golaço. Mas eu falei com a boca aberta. Aqui não tem problema. Aqui pode falar, puta que pariu. Golaço, e eu já abro o braço. E eu acerto o braço assim, meio na cara do Marcinho Guerreiro que vem reclamar. Só que quando eu olho para a Ana Paula, ela tinha parado já. E o chiado do outro lado era o Silveira que queria falar, que tinha tido um empurrão. Como eu já tinha desconfiança do empurrão e teve essa informação, eu nem tive que ficar consultando mais. Aí eu segui o que passou e interrompemos. Cancelamos o gol. Puta de um golaço, claro. E tem um outro detalhe. Nas câmeras, naquele dia, ó, pode ver que eu tô aqui no cantinho. Exatamente. O lançamento sai daqui e vai lá. E eu saio no desespero aqui pelo meio. Naquele dia, além do ponto eletrônico, estava estreando um software onde ia monitorar a arbitragem. Então, tinha uma câmera só no árbitro, uma câmera em cada assistente e uma câmera aberta em todos o jogo inteiro, que era justamente para fazer análise de arbitragem. E a gente tinha a imagem do empurrão. Tanto é que eu dou entrevista, que é raro se dar entrevista. Exatamente. E eu dei coletiva nesse dia. Eu dei uma coletiva falando, inclusive, se vocês quiserem, é só pedir a imagem para a Federação Paulista. E no vestiário a gente viu a imagem de um toque nas costas. E aí foi polêmico. Mas foi dentro da regra. Pior quando se tem polêmica de alguns árbitros que a gente conhece, que é polêmica que era fora da regra. Então, exatamente. Esse que é o... Foi um golaço, foi realmente um dos gols mais bonitos que o fez aí no Corinthians. Mas que realmente teve a falta, existiu a falta, tudo. Mas bateram em vocês demais. Nossa senhora. Nossa, eu lembro, rapaz do céu. Você tem uma ideia, eu fui para Ribeirão Preto, porque a gente saiu tarde, tinha ônibus só para Ribeirão. Eu dormi na casa do Evandro. No dia seguinte, eu já fui trabalhar ali em Ribeirão mesmo.
Nossa, encontrava os caras na sorte, nossa, os caras batiam. E tem outra coisa, depois a gente ficou sabendo que quem fazia a imagem era a TV Globo, mas quem fazia a imagem era o pessoal da Clube, Sim. que era da Band lá, né? E eles falaram o seguinte, a gente já tinha uma imagem para mostrar que foi falta. Então, se você desse o gol, a gente também já tinha polêmica. Olha só isso. Então, você vê como é. Não, Um exatamente. jogo com 36 câmeras, isso eu sempre explico para os caras. Por isso que eu falo que não dá para ficar atrás de imprensa. Um jogo com 36 câmeras, sempre ele vai ter uma imagem que é a imagem da visão do árbitro. Exatamente. Sempre. É só quiser. Então, exatamente. Mas se quiserem, eles vão ter. Mas isso vai dar ibope? Exatamente. Não dá ibope. Qual que é o lado mais fraco? Então, o que dá ibope é a polêmica. Exatamente. É a polêmica. Exatamente. Não se num lance desse sai assim, ó, jogo clássico, derby, 300, derby número 300 e tanto, foi 1-1 e o árbitro anulou o gol corretamente. Que jornal que vai vender? Ninguém. Que programa de TV que vai vender? Ninguém vai vender. Não vai. E realmente... Então é isso, o árbitro sempre vai estar num lance aonde não vai ter aquela câmera. Exatamente. Quantas vezes que você deve ter passado por isso? Você tem certeza que você está vendo a câmera aqui, nossa, essa câmera vai me salvar. Aí chega no jogo, não aparece ela. Aquela câmera não é mostrada. Não é mostrada. Mas como não é mostrada? E isso Exatamente. É uma ajuda do VAR hoje, porque ele tem outros ângulos. Sim. Você vê o lance de trás, o lance pelas laterais. Não é o melhor software que nós poderíamos ter ainda. Na Europa já tem bem melhores. Sim. A FIFA já tem bem melhores. Nós estamos sempre com os refugos, mas já é bem melhor do que se tinha antigamente. O VAR hoje... E isso também eles não falam. Ajuda isso muito. Eles também não falam. A imprensa bate, mas não fala que o nosso software não é igual ao dos caras. Exatamente. E, inclusive, o que falta um pouco mais aqui é mais treinamento, mais qualificação para os árbitros do VAR. Porque a gente está vendo aí inúmeros lances. Tem, Leandro. Eu participei. Ó, eu vou te falar aqui. Só que é o treinamento seguinte, Abad, o que se treina muito. Sim, só que o que está acontecendo aqui... O que falta para mim, sabe o que é? Você identificar as pessoas corretas para trabalhar no VAR. Então, é isso não que eu ia é qualquer falar. Um. Exatamente. Não é qualquer um que o que está trabalha no sendo VAR. feito aqui, por exemplo, tem muita gente trabalhando no VAR que não tem nenhum jogo de Série A1 apitado. Então, assim, o cara não tem aquela sensação de campo, não sabe o que é apitar um clássico, por exemplo. Entendeu? Então, assim, eles têm aquela sensação totalmente equivocada da jogada, mesmo vendo o vídeo. Então, assim, às vezes eu fui assistir o treinamento e eu identifiquei algumas outras coisas que eu até passei para o Sérgio na época. Falei, Sérgio, o cara para trabalhar no VAR, ele tem que ter conhecimento de regra e espírito do jogo, mas tem que conhecer mais e ser mais rápido que o árbitro de campo. Exatamente. E onde eu expliquei do ponto de vista de raciocínio lógico. O árbitro, quando está vendo o lance, ele já imagina o que ele vai apitar e por quê e como ele vai reiniciar a partida. Exatamente. Então, ele tem do ponto A ao ponto B, quando ele pensou, depois é só a atitude dele de apitar, apontar e já vai reiniciar. O árbitro de vídeo não sabe o que está se passando no cérebro do árbitro que está lá embaixo. Então, ele tem um tempo, vai ter que acontecer o lance, o árbitro apitar e sinalizar para depois ele pensar se está certo ou está errado. Realmente. E depois ele precisa ter a tomada de decisão antes do árbitro pedir para reiniciar. Porque se reiniciar não pode mais alterar. Exatamente. Então, ele tem um tempo menor. Para que ele tenha um tempo menor e decida corretamente, ele tem que manjar de regra muito. E ter rapidez para buscar essa regra. Então, o árbitro, eu citei isso em algumas outras lives, o árbitro que tira 9 não serve para trabalhar no VAR. Teoria. O cara para trabalhar no VAR tem que ser 9,5, 10 e de preferência que seja instrutor, porque ele está trabalhando com aquilo ali todos os dias. E também o protocolo... Exemplo de quem eu acho que seria um ótimo árbitro VAR hoje. Pega o Roberto Perazzi e o Carlos Nogueira. Põe no VAR. Por que eles não podem ser VAR? Exatamente. Pode ser VAR. Foram árbitros experientes, têm
uma carreira de instrutor, de conhecimento de regra, de espírito, um estilo. Existem outros no Brasil. Sim, sim, claro. Existem outros árbitros também que estão na ativa, que têm essa característica de conhecimento de regra, de estudar a regra, de rapidez de raciocínio. Identifiquei que num dia do treinamento aconteceu lá. O árbitro que estava no VAR, ele chamou o árbitro de campo no treinamento, e eu identifiquei rapidamente. O que ele estava chamando era desconhecimento de regra, ele estava falando errado. Então, o jogo está pegando lá e o árbitro que está aqui, ele errou no raciocínio dele. O que ele está chamando está errado na regra. Então, você já imagina, você está com um jogo complicado lá e o árbitro que está te chamando está falando um lance que está errado. E realmente aconteceu, por exemplo, nessa rodada... Como você conserta isso? Na rodada passada aconteceu é um lance exatamente que você está falando aqui, no jogo Ituano e Bragantino, inclusive. O árbitro teve um lance de uma mão no pescoço e o árbitro veio e expulsou o jogador. E o VAR, não dá para entender o que ele foi buscar naquele lance aqui, que realmente ele falando, olha, não foi no rosto, foi no pescoço. Então, não é para o vermelho, chama para uma revisão. Mas, gente, ele deu uma mãozada no pescoço, que é uma região sensível. E aí é uma coisa que... Pediu pro árbitro tirar o vermelho. E o árbitro, ainda então, bem que falou, não, eu vou manter a minha decisão e vou expulsar o jogador, porque bateu numa região sensível com força. Então, vai ser mantido. Mas eu não sei o que Mas sabe onde que está esse detalhe que é do espírito da regra, que isso é a bagagem que te ajuda a chamar ou não? E acho que tem muito assim, esse é o meu medo do VAR, às vezes, de apitar por TV, porque quando você apita por TV, a imagem da TV já é bem mais lenta. Exatamente. Na câmera lenta, então, é muito mais lento. Vira carinho. Então, o árbitro, quando ele mantém a expulsão num tipo de lance desse, é que ele percebeu, ele está passando próximo, a intensidade. Exatamente. Ele pode ter ouvido alguma coisa, teve um lance na jogada anterior, então ele identifica que aquilo ali ele está querendo pegar porque aconteceu algo no lance. Então, esses detalhes, que às vezes a gente até está assistindo televisão, você está vendo lá e fala, nossa, mas ninguém está vendo, olha o que está acontecendo aquilo lá. Aí o cara comenta de um negócio que não tem nada a ver. Mas que jogo que os caras estão assistindo? Exatamente. Então é isso, o cara do VAR tem que ser cara experiente, cara de conhecimento de regra, de 9,5 para cima, tem que estar com o livro ali, espírito do jogo, principalmente, e interferir o quê? Quando o protocolo fala que ele é interferir. Exatamente. Num erro claro e óbvio, e não em lances interpretativos. O que está acontecendo aqui com o VAR aqui é que tem uma garotada que não tem experiência de jogo, não tem, foram lá treinados para fazer o VAR e estão fazendo o VAR e estão chamando onde não tem que chamar, entendeu? Então falta ali aquela leitura do jogo, aquela experiência, o espírito do jogo, igual você está falando, e entender o protocolo. Nós temos aqui... Agora, eu vi o treinamento. Os caras treinam pra caramba. Sim, eu vi lá o Sérgio Correia com a equipe. A equipe dos caras que dão os treinamentos programam tudo, treinamento, chama a gente de fora, e protocolo, tá tudo escrito ali. Tem que seguir. Agora falta o quê? Falta bagagem. E falta identificar. Aí cabe o quê? Isso é serviço da comissão. Identificar quem tem o perfil para isso. Exatamente. Não são todos. Então, você tem que identificar perfil. Exatamente. Hoje são funções totalmente diferentes. O cara que é de campo é de campo, o cara que é de perfil é perfil de analista de arbitragem. Exatamente. Então, você percebe que existe discrepância muito grande de um jogo para outro em chamar. Nossa, então, tem uns que estão chamando, já estão mais acostumados. Você vê, o Rodrigo Arias do Amaral. É raro você perceber o jogo dele que está sendo criado polêmica, de chamar, que a hora que não é para chamar tal. Ele chama pontualmente. Nesse momento. Então, percebe-se que esse ano já melhorou o tempo de resposta, já diminuiu, tem diminuído. Acredito que ainda tem que ter uma rapidez maior para ir até o VAR. Tem dúvida, já chama logo. Não fica meia hora pensando para depois mais meia hora para analisar. Vai chamar, já chama de uma vez. É rápido, tem que ser rápido. E sempre pensar o seguinte, se eu tenho análise
o que eu percebo de diferente assistindo os jogos europeus e o daqui. O de lá, eles só chamam se você tiver certeza nos 3 ângulos, laterais e de profundidade, e se você tiver um outro quarto ângulo de frente. Se tiver tudo falando que é pênalti, eles chamam. Se tiver dúvida em 2 e outros, eles não chamam. E aqui não, ainda continua chamando. Aí eu tenho um ângulo que parece que foi pênalti, aí chama. Não. Se tem dúvida num ângulo, o outro não tem dúvida, um ângulo mostra o que o árbitro apitou, o outro ângulo mostra outra coisa. O que o protocolo fala? Em caso de dúvida, segue campo. Segue o campo. Está escrito. E nós tivemos agora... Porque o árbitro percebe intensidade, tem outras coisas que estão acontecendo. Nós tivemos um lance agora no Campeonato Paulista dessa rodada, Santo André e Inter de Limeira, um pênalti marcado pelo Salim, pelo árbitro Salim, um chute, arremate de fora da área, onde, cara, sem brincadeira, eu vi todos os ângulos, Abad, inclusive as câmeras do VAR, inclusive nenhuma dá certeza que essa bola não bate na mão. Parece, às vezes, que bate no peito. E aí o VAR chamou para tirar o lance e acabou sendo anulado o pênalti, que parece que a bola realmente bateu na mão. E o árbitro marcou com muita certeza, ele estava de frente, marcou o pênalti e acabou. Porque foi lá no VAR, uma imagem que ele ficou ali 5 minutos para identificar se realmente pode ter batido no peito ou não. Ficou mais de 5 minutos parado. E aí, o que ele fez? Voltou atrás do pênalti, que de repente ele marcou com às vezes ele, a olho nu, tinha uma imagem melhor. Muito melhor do que do e não apareceu. Até porque essas imagens, é bom deixar bem claro para o internauta, não são imagens específicas para a arbitragem. Exatamente. São imagens que são utilizadas para a transmissão do jogo. Então, quem é expert aí, né, nesse assunto, é um tipo de imagem para show, para transmissão. E isso é uma coisa, deveria ter as imagens para área técnica, para identificação. Então, quando você está aqui no VAR, então tem uma situação, impedir uma situação clara de gol. Aí você tem um técnico de imagem aqui do lado. Você fala para ele, ó, situação, eu quero uma imagem, a melhor imagem para analisar a situação, impedir situação clara de gol. Ele, às vezes, não vai ter. O que você teria que ter? Uma imagem aberta, do meio campo, em direção ao gol, aberta para que eu possa analisar o quê? Tem domínio ou próximo do domínio? Qual é a direção? Qual a proximidade? E, por fim, qual o número de defensores e qual a disposição desses defensores? Muitas vezes, na câmera tipo show, eu não tenho essa imagem aberta. Exatamente. Como que eu vou definir, então? Então, mais uma vez, o software não é preparado. Por isso, aos comentaristas, que demora-se mais aqui do que demora-se mais na Europa. Em relação ao impedimento, traça-se linha. Já tem software lá que não precisa traçar linha. Você congela a imagem com GPS e você gira. Por cima você sabe se está impedido ou não. Aqui ainda tem que traçar a linha. E o pior não é traçar a linha. É você mexer no monitor para colocar a bola no exato momento que ela toca no pé. Porque antigamente se falava a hora que ela saía. Sai do pé, agora é no ponto de contato. Por incrível que pareça, você colocar no contato e na saída, isso é milésimo de segundo. É um frame mas é uma imagem que muda. Exatamente. Que muda do impedido para não impedido. Exatamente. Então, quando você tem isso, que o sistema faz, você não tem o que discutir. Ó, o sistema fez. E aí não dá nem para discutir com quem está monitorando ali. Você pode monitorar errado. É que nem aquele aparelho que sai no relógio, gol, não gol. Sai o gol lá, o árbitro mostra, ó, tá pitando, falando que foi gol. Vai reclamar? Não adianta falar comigo, já bateu, segue o jogo. Exatamente. Então, quanto mais você tiver um software de alta qualidade, menor o índice de reclamação e de dúvida. Então, falta investimento nisso e que ninguém fala. Continuam batendo só na arbitragem. Então, eu diria que, aproveitando que essa pergunta provavelmente deve vir lá no fim, sobre VAR, sou totalmente favorável, é mais uma ferramenta que ajuda o árbitro, porém tem essas restrições. O software tem que ser específico para arbitragem, imagens técnicas para definições técnicas do jogo.
Exatamente. software com melhor qualidade para linhas com melhor frame de resolução e linhas do ponto de vista definição de impedimento, não impedimento, com melhor qualidade de imagem. Definir o perfil de pessoas que deverão ser recrutadas para trabalhar no VAR. Inclusive, o técnico de imagem, ele tem que conhecer a arbitragem. Exatamente. Ele tem que fazer o curso de árbitro. Como que eu peço um tipo de lance para ele? Quero dar um cartão amarelo, definir se é cartão amarelo por uma falta tática, uma situação, impedir ataque promissor, ou um cartão vermelho por impedir uma situação clara de gol. O cara não sabe o que é. Não vai saber ele vai me ajudar com uma imagem melhor. Exatamente. Então, se ele conhecer isso também, o básico, ele vai me buscar a imagem melhor. Já ajuda então, muito mais. É aquele negócio, a gente vai fazendo, e não se busca melhorar, e aí a batida vai em cima da gente. Eu também sou muito Mas os caras trabalham. Eu vi isso daí lá no dia a dia. Trabalham. Eu fui muitos cursos da CBF, da Federação do VAR, fiz muitos. E realmente a instrução é passada, é tentada. Só que realmente é o que você falou. Às vezes as pessoas não colaboram e o nosso sistema também não é tão bom. Abad, na sua carreira tivemos assim algumas coisas muito bacanas e também teve um fato muito chato, muito lamentável que aconteceu num jogo que você estava, foi no São Paulo e São Caetano, onde um jogador, Serginho do São Caetano, um zagueiro, um lateral, se não me engano, veio a falecer ali, quarto zagueiro, perto de você ali, inclusive, e você participou de todo aquele processo, aquela situação complicada, aquela situação chata. Queria que você falasse um pouquinho só desse dia aí, de como foi, como que foi ali de repente, porque vocês tiveram que voltar para terminar esse jogo num outro dia, o restinho do jogo que faltava, acho que coisa de 35 minutos que faltava. 30 minutos. Isso, e aí como é que foi o clima desse jogo depois? Quero que você conte desde o começo ali, quando ele caiu ali, e qual foi a primeira reação, e se vocês sentiram que de repente ele já não tinha mais vida ali. Conta essa história pra gente. O jogo, naquela época, o time do São Caetano era um time de altíssimo nível, né? Chegando em todas as finais e os jogadores ótimos. E um jogo bastante disputado. E o lance começa. E ele tinha acabado de passar por mim, inclusive. Ele tinha feito uma jogada no ataque. Na volta, tem um ataque do São Paulo pela esquerda. E 2 jogadores se enroscam e eu estou na diagonal aberta. E quando ele se enrosca, eu dou uma dura e tem algumas coisas, assim, celestiais, assim, que são meio inexplicáveis. Eu começo a correr, o dia que você assistiu o lance, você presta atenção nisso. Eu tô dando a dura nos caras, mas eu viro de costa para eles, como se eu estivesse fazendo um deslocamento de costa em direção a eles. E quando eu faço esse deslocamento, porque eu nunca fiz isso na minha carreira, o meu campo visual vê alguém caído. Aí, quando eu olho, eu sempre percebo o Serginho caído e acho que é o grafite. Não lembro se era o Anderson ou... Não, ele tropeçou na perna do grafite. Ou o Silvio Luiz, goleiro, com a mão na boca dele. Eu falei, será que ele está tendo uma convulsão, um ataque epilético, alguma coisa do tipo, né? E aí, de lá, eu já chamo o corpo médico do São Caetano, que já entra correndo. E aí, eles estão ali. Quando eu me aproximei, eu vi que ele estava com uma parada cardiorrespiratória, tanto é que eles começam a fazer a massagem cardíaca. Sim. E num determinado momento, o olho dele tem uma movimentação, que é o momento que eu saio correndo, porque o doutor Sanches estava do lado de fora aguardando. Isso foi muito rápido, 15 segundos, menos de 20 segundos. Eu corro em direção ao doutor Sanches, já peço para ele entrar para ajudar e vou em direção ao quarto árbitro, que acho que era o Pradinho, se eu não me engano, e falo para ele, chama a ambulância que está complicada a situação. A gente não tinha certeza de nada, a gente estava falecido ou não. Percebi que era uma situação complicada ali. E aí chama a ambulância demorou um pouco, mas entra, e aí tem aquela cena de todo mundo fazendo aquela massagem cardíaca, quase dando um soco ali para tentar voltar, né? E ali teve uma dúvida, o que fazer, porque não tinha no regulamento. Eu sempre fui um papa regulamento. Sempre lia tudo de regulamento, estava sempre na ponta dos casos, porque a qualquer momento acontece alguma coisa, você tem que saber, porque você sabe que em jogos de televisão, principalmente, a resposta sua tem que ser imediata, porque senão você cria problema, porque o que você falar ali no microfone
vão te cobrar lá na frente, né? Exatamente. E não se falava nada desse assunto. Tinha iluminação, tinha invasão, tinha coisa, mas não se falava no caso de uma morte de um jogador, alguma coisa. E eu sempre, vamos aguardar, tal, que o jogador foi, eu preciso de uma notícia para definição. E, de um lado, os caras falavam, mas meu time não tem condição, tal. Eu falei, não, vamos analisar o que vai ser feito. E do outro lado, tentando jogar para a gente, o que vocês fizerem aí, tá tudo certo, tal. E aquela pressão, vai continuar? Não vai, não vai. Até quando o presidente do São Caetano volta para o campo e eu vou em direção a ele e pergunto, presidente, qual que é a situação do atleta? Porque, por exemplo, se chega lá e fala que ele sobreviveu, podia ser até um incentivo para os jogadores, vamos jogar tal, para homenageá-lo, que ele alguma coisa do tipo. Ou então, não vamos jogar, marca para outra data, vamos... Tem que ter, nesse momento, você tem que ter esse jogo de cintura e consenso e ter uma análise de como está a situação e a reação dos jogadores, né? E ali eu ia pescando um monte de informação, que nem o grafite, estavam sem condições, porque foi no pé dele que tropeçou, os jogadores de São Caetano totalmente abalados, o volante do São Paulo tinham comentado lá que o pai dele tinha morrido na frente dele da mesma forma, tentando lembrar o nome dele. Outro dia ele foi, inclusive, no boleiro lá, não que era Mendim, depois foi pro Atlético, tô com o nome dele na ponta da língua, foi pro Atlético Mineiro depois. Ele também estava sem condição, mas quando o presidente falou, a situação é muito complicada. Só que ele falava isso, mas o olho dele estava falando que o cara estava morto. E eu consegui ler isso no olho dele. Ele não queria dar notícia, porque ainda entrou com vida lá e depois que veio a falecer. Aí eu chamei os dois capitães, que eram os dois goleiros, perguntei para os dois como era a situação de cada um. O Silvio Luiz falou, minha equipe não tem condição. O do São Paulo falou assim, o que vocês resolverem está certo, mas sempre naquela jogada dele, né? Resolver está certo, para depois criar polêmica lá fora, né? Aí eu falei assim, não, independente do que vocês estão passando, só queria... E aí eu já disse, tem 2, 3 jogadores do São Paulo que também estão abalados psicologicamente, que eu já conversei com eles. E a partir de agora, a responsabilidade é minha, o jogo está suspenso, não há nada que fale no regulamento. O que tem próximo fala que esse jogo seria marcado no mesmo horário no dia seguinte. Então, um jogo 8 horas ou 9 horas, começa amanhã 9 horas. Mas isso provavelmente vai ser decidido na CBF amanhã. Então, vocês vão receber a informação. E suspendemos o jogo, vai para a CBF, a CBF cancelou, veio o falecimento e marcou para uma semana depois. Mas poucas pessoas sabem que eu tinha um preparo psicológico para isso. Eu posso até não ser o melhor árbitro do Brasil, técnico, disciplinar, essas coisas. Mas para isso eu tinha um preparo psicológico. Porque, primeiro, eu vinha trabalhando na área de segurança, já tinha participado, acompanhado algumas operações policiais, já tinha visto gente morrer na minha frente, nunca tinha me abalado. E o meu sogro estava doente também, então eu já vinha ficando muitos dias com ele no hospital, e ele veio falecer um dia depois do Serginho, inclusive, falecimento dele, poucas pessoas sabem disso. Então, quando você está, né, numa situação dessa, você tem espiritualmente, você está se preparando para algo mais complicado que vai acontecer. Então, por isso que eu mantive a calma durante o tempo todo e consegui raciocinar nas tomadas de decisões. Fomos elogiados pelo presidente da federação, inclusive fomos até convidados para almoçar com ele no dia seguinte, pelos atos que nós tivemos, a rapidez para chamar o socorro imediato, não causamos nenhum problema para atendimento, porque se a gente tivesse tomado alguma atitude ali que viesse a dificultar o atendimento, a gente seria massacrado, tinha acabado a carreira, e a federação, a CBF também. É uma pena que a gente não tenha conseguido salvar a vida de um ser humano. Uma pena. Era uma pessoa do bem. Mas tudo que nós pudemos fazer, nós fizemos. Tanto é que no dia seguinte, numa entrevista na Sônia Abrão, eu até comparei, falei assim, que se acontecesse comigo, eu queria até que fosse dentro do campo, porque com 38 segundos, com 20 segundos já tinha um médico, um massagista, com 30 segundos já tinha 2 médicos, com 40 segundos tinha ambulância. Na minha casa, se eu ligar
no É SAMU ou verdade. ligar no hospital é 3 minutos para atender. Com Exatamente. 3 minutos, o cara já está sendo Já, transportado para o hospital já. Então, exatamente. do ponto de vista de tempo de atendimento, foi muito rápido. Foi rápido. E foi marcado para a semana seguinte. Tinha que seguir todo o protocolo, inclusive os caras falaram assim, mas você vai fazer a substituição? Eu falei, eu tenho que começar o jogo de onde parou. Vai sair Exatamente. Serginho, vai entrar alguém. E Exatamente. foi um silêncio, assim, constrangedor aquilo que eu Eu senti imagino, naquele cara. dia, e não só eu, todo mundo que estava lá, aquele 1 minuto de silêncio, foi 1 minuto de silêncio mais silencioso É, de toda a minha carreira. Mas a gente sabia também, a gente se preparou, falou assim, esse jogo vai ser de altíssima intensidade. Tanto é que nós fizemos um trabalho de aquecimento como se estivesse apitando. Nós fizemos um trabalho muito intenso. E a gente percebia os dois times em meio campo já fazendo bola em jogo. O jogo, para você ter ideia, em 30 minutos foi 4-2. 6 exatamente. gols, 2 pênaltis marcados contra o São Paulo, pênalti de HH do zagueiro uruguaio. Teve tudo isso. Então, para 30 minutos, foi o jogo de maior produtividade que teve, de maior emoção. Percebia-se que o time do São Caetano ainda estava batido. No Sim, começo sim. de jogo, eles tomaram uns gols que não era normal de tomar. Exatamente. Mas depois tentaram reagir. Então, foi um jogo de muito aprendizado, tanto o primeiro como a segunda parte, e de saber que você tem que se preparar sempre para todas as situações e nas piores situações, para que, quando acontecer, você ter mais ou menos na sua mente uma linha de raciocínio para tomar decisão. É, Esse foi o grande aprendizado. com certeza. E fica aqui a nossa homenagem aqui ao jogador e a muitos que vieram a falecer dentro de campo e é uma situação constrangedora, complicadíssima. É uma situação que a gente não deseja para ninguém e infelizmente acontece. E Abad, nós tivemos aqui também um fato que você foi o recordista mundial ali no Guinness, né? A gente tem um lance aí separado com o nosso produtor, um pênalti que você marca a 8 segundos de jogo. Fala pra nós o que aconteceu aí. 7 ponto alguma coisa. Eu descobri depois que no outro jogo que eu fui apitar deles, teve a mesma jogada. Era uma jogada ensaiada deles. Acho que o áudio seu tá bem ruim, eu não sei se é o seu aí. Ah, tá. Me ouve agora? Tá. Está me ouvindo? Então, era uma jogada ensaiada deles. Tocava a bola, recuava ali próximo ao círculo do meio-campo, e o Marcão, aquele que depois jogou no Palmeiras, lateral esquerdo que usava uma faixinha, ele, quando jogava essa bola para trás, ele saía numa disparada. E o Ferreira, que é o colombiano, número 11 aqui, ele jogava na ponta direita, invertido. Então, ele saía cruzando a área penal, em busca da bola. E nesse lance, como está todo mundo assim, ainda disperso na jogada ainda, o Marcelo Batatais chega atrasado para dar o bote Sim. e rela nele. Mas esse jogo teve outras coisas. Foi um jogo de 5-4. 5-4. O Finazzi, que é daqui de São João da Boa Vista, meu grande Finazzi. amigo Finazzi aqui, marca 3 gols nesse jogo Ah, para o Atlético Paranaense. Pediu música. E esse jogo teve viradas, 1-0, 1-1, depois teve 2-1, depois virou 3-2. E o último gol do 5-4 também foi depois dos 45 minutos. Um jogador que tinha entrado, ele era juvenil ainda. O último time que eu vi, ele estava no Operário de Ponta Grossa, o Schumacher, que é lembro. um goleirão bem grandão, forte. Sim, lembro. Ele entra, mata a bola no peito, um tiro de canto, mata a bola no peito e faz o gol assim, no finzinho do jogo. Jogo um dos mais emocionantes da minha Sim, carreira. Muita emoção. eu vi, Jogo de 9 pesquisei. gols. É, Jogo de 9 gols. é muito O bacana. Guinness só não reconheceu, eu recebi a resposta do Guinness, só não reconheceu por ser uma falta ao jogo. Porque uma falta ao jogo, você poderia criar uma situação para marcar um pênalti mais rápido. Mas em pesquisas que eu fiz, em primeira divisão, em ligas de primeira divisão, em todo o mundo, é recorde mundial. É o recorde mundial. Cara, e a Abadi, realmente a nossa entrevista aqui,
ela rende, porque a gente é muita história, você tem muita história para contar. O nosso tempo nem é tão longo assim, mas realmente a gente queria mostrar muito mais. Mas realmente, cara, olha, eu tenho só aqui a agradecer a sua presença, que foi assim uma aula para muita gente. Tenho certeza que muito árbitro vai estar lá olhando esse vídeo, vai aprender muito com você. E, cara, quero muito aqui agradecer a sua, a sua, a sua dedicação aqui a dar essa entrevista pra gente, a bater esse papo aqui no podcast Juiz e Companhia. Galera, tá gostando aí, gostou desse papo? Se inscreva no canal aqui e deixa seu like, porque ó, essa conversa aqui foi muito bacana. O nosso produtor aqui tem umas fotos aí para colocar da época que o Abade apitava. Então vamos colocar um pouco dessa sua história aí. Tá até passando aí no nosso São telão Paulo e aí. Palmeiras. Estava muito frio esse dia. Jogo Esse é Flamengo uma e quartas de Ceará. final da Copa do Brasil, Flamengo e Ceará. Essa Isso daí daí uma. quando subiu o Pico da Bandeira, mais de 3 mil metros de altitude. São as caminhadas que a gente faz hoje de 20 a 35 quilômetros. Final do Campeonato Paulista 2011. Isso pro Ney. Menino gente boa. Formatura com o Pedrão lá de São José do Rio Preto, seu Sim. Gustavo, Ronaldinho Gaúcho. Tive a honra de apitar jogos dos 5. Esse foi uma polêmica lá, São Santos e Corinthians. Eu estava no estádio Com assistindo esse Paulo jogo. César de Oliveira, uma das duplas de arbitragem aí que nós fizemos os jogos mais pegados para cair para a segunda divisão. Os caras colocavam um menino de futuro, Alexandre Fleming. Foi a final que eu fiz agora em Ribeirão Preto. Isso no Caminho da Fé. Essa daí com o nosso grande amigo que nos deixou, o Marcelino, e o Wilton, que fez aniversário nessa semana. Esse daí também, o Pico da Bandeira. Uma grande turma aí fazendo treinamento na Granja Comari, com o meu amigo Pradinho, num dos Teste testes físicos. E esse daí é Vasco e Ceará, esse jogo. É isso aí. Abade, obrigado mais uma vez. Um prazer ter você aqui, cara. Obrigado mesmo. A sua história é grande demais. Acho que faria uns 5, 6 programas só de história que você tem. E eu fico aqui lisonjeado de você ter dado essa canjinha pra gente aí, cara. Agradeço bastante, Léo. Desejo bastante sorte no podcast aí, no canal de vocês, que tenham bastante sucesso, mostrando esse outro lado da arbitragem também, que é o da preparação, que é todas essas dificuldades que o árbitro tem para estar dentro de campo. Diferente do que muitos pensam, o árbitro não pega um apito e vai lá para o campo sem se preparar, não. Exatamente. Eu sempre desejo bastante sorte para as comissões de arbitragem. Raramente não, nunca. Você pode ver todas as minhas postagens. Nunca eu saio batendo em comissão. Eu vejo muitos ex-árbitros, às vezes, bate na comissão, depois vai trabalhar na CBF e começa a falar bem. Não, eu, se eu não posso ajudar, atrapalhar, eu não vou. Exatamente. Se eu tenho alguma coisa para mandar de sugestão, até hoje eu tenho um canal aberto com as duas, tanto com a Federação como com a CBF. Quando vejo algo, mando sugestões. Sempre estou escrevendo, sempre tive encaminhei sugestões desde a época que a gente tinha as pré-temporadas no final, colocava e, graças a Deus, muitas coisas mudaram que a gente ajudou. Além desse recorde mundial, eu tenho o meu trabalho, depois que eu parei de apitar, eu fui fazer o curso de Educação Física e tive uma grata satisfação do meu trabalho de TCC, que foi feito com árbitros, foi um perfil dermatoglífico em árbitros de futebol, e esse TCC recebeu nota 10 e esse artigo virou um artigo científico e foi apresentado em 2019 no congresso da FIFA Isokinetics. Que bacana. Então, e também foi um trabalho inédito no mundo. Nunca tinham feito perfil. Dermatoglifia, só para você ter uma ideia, é uma metodologia onde você se analisa as impressões digitais e a partir dessa observação da análise, a partir da observação da impressão digital, você busca predisposições genéticas onde você identifica se aquele árbitro ou aquela pessoa tem uma predisposição genética para
velocidade, coordenação motora, força, potência, agilidade. E a partir daí, você consegue definir, vai buscar talentos para determinados esportes, para determinadas posições dentro de um determinado esporte. E no caso da arbitragem, inclusive, para você definir uma mecânica de arbitragem, se eu vou correr o jogo todo, ou se eu vou trotar e vou dar mais sprint, tudo isso dentro da minha individualidade biológica. Contei com os árbitros da federação, inclusive 2 árbitros que mostravam que estavam entre os árbitros que tinham um perfil melhor para a arbitragem, se destacaram depois, que é o Flávio Mineiro e o João Vitor Gobi. São 2 árbitros que têm potencial. Pode ter caído naquilo que você disse lá no começo do programa, mas tem potencial. E aí, às vezes, eu tenho riquezas, tenho diamantes na mão e eu tenho que saber trabalhar. Mas eu nunca falo mal de arbitragem, de comissão. Por quê? Quem está na comissão, ele tem que fazer várias análises. Ele vai montar a equipe conforme o perfil que ele acha aquelas pessoas que ele confia. Então, se não confia em você, não confia em mim, vai ter as pessoas confiança. Exatamente. Então, é nelas que ele tem que se apoiar. E tem a maneira de se fazer a gestão. Uns têm a gestão mais conservadora, outros são mais arrojados. Então, não se discute se é bom ou ruim. Se discute se teve melhores resultados ou não, mas aí é perfil de cada um, de gestão, de montar a sua equipe. Então, sempre eu desejo sorte, é uma situação muito difícil, mas que eles tenham bastante sucesso, sempre pensando no coletivo e não no individual. Que a nossa arbitragem consiga ser cada vez mais forte. É isso aí. Muito obrigado. Muito obrigado pela presença e fique com Deus aí. E se Deus quiser, a gente vai marcar uma outra aí, porque tem história, tem demais. Valeu, Abad. Valeu. Obrigadão. Abraço. E galera, você aí que curtiu aqui o Abad, essa história, um monte de história bacana, teria um monte de outras aqui. Se inscreve no canal aqui, deixe o seu like, ative o sininho para receber as próximas notificações, galera. Então, muito importante você fazer isso para que a nossa informação chegue para mais pessoas. Agradecendo aí aos nossos parceiros, ao Sandro Chiaranda, ao estúdio, onde você pode fazer sua live, fazer sua aula de instrumento. Também a Sweet Love, todos os seus personalizados, seus artigos personalizados, xícaras, squeeze, mousepad, também cestas de café da manhã para o seu amor, tudo que você possa fazer de personalização é com a Swift Love e também a Arbitrate, que também faz aqui os seus cartões personalizados aqui, que a gente pode fazer, vocês podem ter a moeda personalizada de vocês e que está ajudando aqui o canal Juiz e Companhia. Então fala com o nosso amigo Thiago Matos, que a gente vai poder te atender muito bem. Beleza, galera? Então esse foi mais um Juiz e Companhia aqui, o podcast da arbitragem brasileira. Espero ter gostado e a próxima semana mais um outro convidado e durante a semana, gente, vários vídeos bacanas com arbitragem, com ensinamento de arbitragem e que a gente possa dar dicas que vocês possam aproveitar. Beleza? Esse foi mais um podcast e do Juiz e Companhia. Um abraço, fique com Deus e fui!